Neste vídeo, você vai aprender a focar em si mesmo sem depender da validação dos outros, trabalhar em silêncio enquanto o mundo se distrai com aparências, desenvolver disciplina estoica para agir mesmo sem motivação, usar a solidão como ferramenta de força interior, controlar suas emoções com clareza e intenção, transformar esforço invisível em resultados inegáveis. É um guia profundo para quem quer parar de se sabotar, parar de buscar aprovação e finalmente se tornar inabalável por dentro. Vamos começar. Tem uma verdade silenciosa que só quem escolheu subir o nível consegue entender. A grandeza não se constrói sob os holofotes. Ela nasce no escuro, onde ninguém aplaude, onde ninguém vê. Enquanto muita gente perde tempo tentando ser notada, os que realmente têm visão canalizam cada gota de energia naquilo que realmente importa: ação. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Ficar falando demais sobre metas, planos ou sonhos não muda nada. Quem transforma, quem evolui, quem vence, é quem age, sem precisar anunciar para ninguém. E sim, sempre vai ter gente duvidando, rindo pelas costas, dizendo que você não vai chegar a lugar nenhum. Deixa falarem, deixa duvidarem. Enquanto eles esperam ver algum resultado, você já vai estar lá, criando, construindo, avançando. A vitória real não é esfregar na cara de ninguém. A vitória real é olhar no espelho e pensar: eu consegui. Não para provar nada para ninguém, mas para provar para si mesmo que você não é mais aquela pessoa que começou cheio de incertezas. Você venceu suas próprias desculpas, e isso vale mais que qualquer aplauso. Você não nasceu para viver no limite do que os outros esperam. Você nasceu para ultrapassar os seus próprios. E se um dia a dúvida bater forte, se o cansaço vier pesado, ou se parecer que está tudo difícil demais, lembra: o que você aguenta hoje é o que vai te sustentar amanhã. É esse esforço, essa luta silenciosa que vira a base de tudo. O caminho estoico é esse mesmo: calado, constante e poderoso. Não se deixe distrair pelo barulho de fora. Todo dia que você escolhe a disciplina em vez da distração, todo desafio que você encara de cabeça erguida, você se fortalece. Está forjando uma mente que não se dobra fácil, que não cede por pouco. E um dia, quando o mundo finalmente perceber quem você se tornou, não vai ser porque você gritou por atenção. Vai ser porque os seus resultados vão falar tão alto que ninguém vai poder ignorar. A presença de alguém que se dedicou em silêncio é impossível de passar despercebida. Então solta essa ansiedade de ser reconhecido agora. Faz o trabalho. Foca no que tem que ser feito. O mundo vai perceber, mas só quando já for tarde demais para duvidar de você. Porque quando a hora chegar, não vão enxergar só uma pessoa bem-sucedida. Vão ver alguém que não desistiu, que escolheu o esforço quando podia ter escolhido a zona de conforto. Alguém que entendeu o que significa ser grande sem fazer alarde. Marco Aurélio, aquele imperador que escrevia para si mesmo, não para impressionar ninguém, deixou claro: não perca mais tempo discutindo sobre o que é ser uma boa pessoa. Seja uma. E é isso. Chega de discursar. A gente precisa é agir. Falar sobre sonhos não muda a vida de ninguém. Agora levantar e construir? Isso sim muda tudo. O mundo não recompensa quem só fala que vai fazer. Ele recompensa quem levanta e faz no silêncio, com foco, com coragem. Tem gente que anuncia o plano antes mesmo de dar o primeiro passo, querendo palmas antecipadas. Só que nesse processo se expõe a inveja, críticas e inseguranças alheias. E o pior, começa a depender disso tudo para continuar. Fica viciado em reconhecimento e esquece do que importa: o caminho, o trabalho, o crescimento de verdade. Cada minuto que você perde tentando justificar seu rumo para alguém é um minuto roubado do seu esforço. Quer mudar de verdade? Então, fecha as portas do mundo, coloca um objetivo na mente e vai em frente. Deixa que os resultados sejam sua resposta. Esse é o verdadeiro poder. É construído no escuro, alimentado pela paciência, revelado só quando está pronto. O resto é distração. Quem quer vencer de verdade não se explica, se empenha. E não vai ser um passeio tranquilo.
Vai ter resistência, dúvida, cansaço. Vai ter momentos em que até a sua mente vai tentar sabotar, dizendo para você parar, mostrar resultados logo, pedir a aprovação dos outros. Mas, segura firme. O domínio real não é sobre aparecer, é sobre se tornar impossível de ignorar. A vida vai te notar, mas não porque você implorou por isso. Vai ser porque seus resultados gritaram enquanto você manteve o silêncio. Vamos juntos por esse caminho, o caminho de quem entendeu a força da disciplina calada. Vamos para a sombra, onde ninguém vê, mas tudo acontece. E quando os frutos brotarem, não vai ter como esconder. O capítulo começa agora, o poder da disciplina silenciosa. Tem muita gente presa num looping de falar e buscar aprovação. Fala dos planos, quer reconhecimento, corre atrás de aprovação, mas esquece de trabalhar em silêncio. Os estoicos já avisavam, disciplina de verdade não faz barulho. Epicteto, que foi escravo antes de virar mestre, dizia, não fale do seu progresso, mostre-o. Quem abre a boca cedo demais, dá margem para julgamentos, críticas e até para desistir. A mente, que é frágil quando exposta demais, para de focar em agir e começa a querer se defender. Vira uma batalha entre fazer e justificar. E aí, o tempo passa e nada acontece. Pensa num ferreiro batendo ferro. Ele não fica anunciando que vai fazer uma espada. Ele só trabalha, dia após dia, golpe por golpe. Quando o mundo vê a lâmina pronta, o trabalho já está feito. Agora imagina outro ferreiro que para o tempo todo para contar o que está fazendo. Pede opinião, espera palmas, quer validação a cada martelada. Resultado? Foco perdido, ritmo quebrado, energia dividida. Crescimento pessoal funciona do mesmo jeito. Se você vive contando para o mundo o que vai fazer, antes mesmo de fazer alguma coisa de valor, acaba atraindo resistência, desconfiança e um monte de expectativas que nem sempre vêm de gente que quer seu bem. A mente que anseia por aplausos se perde tentando agradar todo mundo. E no lugar de colocar energia no que realmente precisa ser feito, você acaba gastando tudo tentando se explicar, se defender, se justificar. Vira prisioneiro do próprio anúncio. Quem tem sabedoria de verdade sabe que o esforço fala mais alto do que qualquer palavra e que essa vontade de ser visto antes da hora atrapalha mais do que ajuda. Tem até estudo mostrando que só de você contar seus objetivos, seu cérebro já sente aquela falsa sensação de conquista. Dá um alívio temporário, como se você já tivesse chegado lá. Mas na real nada mudou. É só ilusão, pura autoenganação. Quando você fala demais, perde o combustível interno que te faria seguir em frente. Troca a motivação verdadeira por aplauso barato. Mas quem escolhe o silêncio se fortalece. Trabalha quieto. Não espera a aprovação. Não precisa de permissão. Vai lá e faz. E a cada dia, a cada passo firme, vai construindo um caminho que cedo ou tarde se torna inegável. É o poder de quem age sem fazer estardalhaço. Quem vê de fora até acha que o sucesso foi de repente. Mal sabe quanto tempo foi preciso no escuro. Quer desafio prático? Escolhe um objetivo agora, qualquer um, físico, mental, profissional, e trabalha nele, durante 30 dias sem contar para ninguém. Guarda num caderno, acompanha sozinho, não compartilha nada, e vê como esse silêncio vira força, como a ausência de aplausos te obriga a se manter firme por você mesmo. É aí que a mágica acontece. É aí que nasce o verdadeiro crescimento. Funciona. Para tudo. Aprender uma nova habilidade, mudar de carreira, melhorar seu corpo ou até reconstruir sua mente. Quem conquista de verdade não é quem aparece. É quem mergulha fundo, abandona as distrações e confia no acúmulo do próprio esforço. Cresce quem tem paciência de ver resultado onde ninguém ainda está olhando. Cresce quem trabalha tanto que um dia o mundo não tem mais como ignorar. Capítulo 2. Por que buscar validação é uma armadilha? O segundo em que você procura a aprovação externa, você entrega seu poder na mão dos outros. Os estoicos sempre alertaram sobre isso. Validação dos outros é frágil, muda com o vento. Sêneca já dizia, quem vive esperando elogios será sempre escravo da opinião alheia. É como tentar andar em chão que vive afundando.
Você nunca sabe onde vai pisar. Imagina um escultor trabalhando em sua obra-prima. Se ele parar a cada martelada para pedir opinião, nunca vai terminar o que começou. A arte dele vai perdendo forma, vai se diluindo nas vozes alheias. A verdadeira maestria não busca palmas no meio do processo. Ela segue em frente mesmo no silêncio. E o único olhar que importa é o dele sobre si mesmo. Se cada comentário fizesse ele mudar o rumo, sua arte se tornaria confusa, sem identidade, sem alma. A mesma coisa vale para sua vida. Se você vive se guiando pelo que os outros acham ou esperam, sua confiança vai ficar sempre nas mãos deles. Se te elogiam, você se sente bem. Se criticam, você desmorona. E nesse jogo, suas emoções viram reféns da opinião dos outros. Os estoicos sabiam que viver assim é um desastre. Um dia você agrada, no outro você decepciona e perde o controle de quem é de verdade. Mas quando você decide se libertar da necessidade de agradar, algo muda por dentro. Você começa a caminhar com firmeza, não porque o mundo te aplaudiu, mas porque você acreditou em si. É aí que mora a força de verdade, a força de quem não precisa ser lembrado para continuar, de quem se alimenta do próprio propósito. Os grandes da história sabiam disso. Os mestres de qualquer área trabalharam na sombra por anos antes de qualquer reconhecimento. Agora pensa na sua própria vida. Em que área você anda esperando validação? É seu trabalho, sua aparência, suas escolhas? Para e se pergunta: eu estou fazendo isso por mim ou para ser aceito? Anota 3 objetivos que você quer alcançar, só por você, só pelo seu crescimento. E tenta fazer isso sem contar para ninguém, sem postar, sem comentar. Faz, e sente a leveza de agir sem precisar de palmas. Capítulo 3. A arte de se desligar das opiniões. Um dos princípios mais poderosos do estoicismo é esse: desligar-se do que não está no seu controle. E a opinião dos outros está no topo da lista. Quanto mais você se importa com o que dizem, menos domínio você tem sobre a sua própria mente. Imagina que você está atravessando uma tempestade. Vento forte, chuva, trovão, tudo ao mesmo tempo. Se a cada barulho você parar, vai se perder. Mas se você se concentra no próximo passo, um de cada vez, você vai chegar do outro lado, mesmo com a tempestade em volta. A vida é essa tempestade. E as opiniões dos outros são como o vento tentando te tirar do caminho. Muita gente para, no meio do trajeto porque escuta demais. Dúvida, crítica, julgamento, tudo isso vira pedra no sapato. Mas os estoicos sabiam: se você escuta tudo, acaba andando em círculos. A chave é confiar no seu passo, mesmo que o mundo inteiro diga que você está errado. Porque quem anda firme não se distrai com o vento. Segue reto. A tempestade da vida pode ter várias formas. Gente duvidando, críticas injustas, aquele medo interno que aparece quando tudo parece desabar. Mas assim como o viajante experiente não se apavora com o tempo ruim, você também precisa aprender a atravessar o caos com a cabeça erguida. A mente que não se rende ao barulho de fora é a que encontra clareza no meio da confusão. Se a cada raio você se esconder, nunca vai ver o céu se abrir. Faz um teste com você mesmo. Imagina uma árvore no topo de um morro tomando vento de todo lado. Se ela se dobra a cada sopro, não cresce. Fica sempre pequena, instável. Agora pensa numa árvore que finca raízes profundas. Essa cresce firme, aguenta o tranco, suporta vendavais e tempestades. Quanto mais fundo você se conhece, mais difícil é alguém te abalar. Raiz forte resiste a tudo. Gente firme não desiste por pouca coisa. Vão surgir pessoas no seu caminho que vão te questionar, te diminuir ou até tentar puxar teu tapete, umas por inveja, outras por medo disfarçado. Porque quando você cresce, você incomoda. Sua evolução vira um espelho na cara dos que estão parados, e nem todo mundo gosta de olhar no espelho. Mas a verdade é que as vozes que tentam te frear são só barulho. E barulho só te atrapalha se você deixar. Essas vozes não têm poder real. O que importa mesmo é o que você acredita sobre si. É nisso que você tem que focar. Ignora o que não te fortalece. Silencia o que não serve. Caminha com calma, mas com firmeza.
Pensa num barco em alto mar. As ondas batem, o vento grita, mas o timoneiro sabe para onde está indo. Segura o leme, olha para frente e confia. Porque depois da tempestade, só quem resistiu é que vê o horizonte. Capítulo 4. O estoicismo e a visão sobre o trabalho duro. Para quem segue os ensinamentos estoicos, o esforço não é castigo, é caminho. Sêneca já dizia que a dificuldade é como exercício para a mente, assim como o treino é para o corpo. É o suor que molda o caráter. E sem esforço real, não. Tem crescimento que se sustente. Sem dor não tem transformação. O fraco foge do esforço. O sábio encara de frente, sabendo que é ali que mora a força. Olha só um alpinista. Cada passo dói. Cada respiração parece não dar conta. Quanto mais sobe, mais difícil fica. O ar rarefeito, o terreno inclinado, o frio cortante. Mas ele continua. Não pensa na distância que falta, nem no cansaço. Ele pensa só no próximo apoio, no próximo respiro. Um passo de cada vez. A subida é lenta, sofrida, mas segura. Porque quem foca no agora não se perde no depois. E quem suporta o presente conquista o cume. A verdade é que todo sucesso vem acompanhado de sofrimento. Quem quer chegar longe tem que aguentar o processo. Quase todo mundo quer vencer, mas poucos topam encarar a dor do caminho. A maioria escolhe a rota mais fácil, o atalho, o conforto. Só que esse caminho fácil geralmente não leva a lugar nenhum. É no terreno duro, cheio de pedras e curvas, que nascem os que se destacam. Só quem aguenta o tranco é que descobre do que realmente é feito. A verdadeira força não nasce quando está tudo tranquilo. Ela aparece na dificuldade. A resiliência é forjada no atrito. Quem foge da dor nunca descobre até onde pode ir. Um soldado não vira guerreiro evitando o campo de batalha. Ele aprende no campo, na luta, no erro, no acerto. O mesmo vale para sua mente. Se ela nunca é desafiada, fica frágil. Um corpo que não é testado enfraquece. Uma vontade que não é colocada à prova quebra. Então, se você quer se tornar alguém forte de verdade, precisa passar por aquilo que os fracos evitam. Desconforto, fracasso, solidão, dúvida. Tudo isso junto. O esforço que você faz hoje constrói a vida que você vai viver amanhã. Cada momento de dedicação é um tijolo numa base firme. Quer colher algo grande? Vai ter que plantar com disciplina. Quer resultado? Vai ter que abrir mão da preguiça. Os maiores feitos são reservados para quem trabalha mesmo quando ninguém está olhando. Para quem segue firme mesmo sem plateia. Para quem não desiste só porque a jornada ficou pesada. Trabalho duro não é fardo, é ferramenta de lapidação. Quem aprende a continuar mesmo cansado, mesmo desmotivado, mesmo sem recompensa imediata, vai ver o que é realmente se destacar. Essa pessoa não chega no topo por acaso, nem por sorte. Ela sobe porque escolheu continuar quando todos os outros pararam. Milhares de horas de esforço invisível. Decisões difíceis feitas no escuro. Tudo isso esculpe alguém incomparável. Os estoicos sabiam que progresso não se ganha, se conquista. E só os que abrem mão do conforto é que conhecem o gosto do sucesso de verdade. Então faz o seguinte, escolhe uma coisa difícil para fazer todo dia. Pode ser levantar mais cedo, tomar banho gelado, estudar 1 hora, tanto faz. O importante é criar resistência ao desconforto, porque é nesse desconforto que você cresce, e ao final de cada dia, tira um tempinho para refletir. Anota aquele momento em que você superou a vontade de desistir. Isso vai te dar prova concreta da sua evolução, vai te mostrar o quanto você é capaz. E quando você olhar para trás, vai perceber que cada esforço valeu a pena. Porque enquanto muitos esperavam um milagre, você estava ali, construindo o seu. Capítulo 5. Transforme o fracasso em combustível. Errar não é o fim da linha. É o começo de algo melhor. Os estoicos nunca viram o fracasso como algo a ser temido, mas como algo a ser aproveitado. Sêneca repetia isso com clareza. As dificuldades moldam a mente como o exercício molda o corpo. Cada tombo é um convite para você ajustar a rota, afiar,
a coragem e dar um passo além daquilo que parecia o seu limite. Muita gente desiste no primeiro obstáculo porque acha que o erro prova que ela não tem capacidade. Leva para o lado pessoal, como se o fracasso fosse um atestado de incapacidade. Mas os estoicos viam o erro como termômetro, não como sentença. O erro só mostra onde você está, não onde você vai ficar. Todo mundo que chegou longe tropeçou em algum momento. O que diferencia os grandes dos que ficaram pelo caminho é o que eles fizeram depois de cair. Quem encara o erro como parte do processo consegue seguir mesmo com o joelho ralado. Imagina um corredor treinando para maratona. Nas primeiras tentativas, ele mal aguenta 5 quilômetros. Fica ofegante, sente dor, pensa em parar. Mas no dia seguinte ele volta. E depois mais uma vez. A cada retorno melhora um pouco. E o que antes era fraqueza, vira força. Aquela dor, que parecia motivo para desistir, se transforma em motivo para seguir. Isso não é só com o corpo. Vale para a mente também. Quem aprende um conteúdo novo vai errar várias vezes até entender. Quem aprende a tocar um instrumento vai desafinar um monte antes de acertar. Quem lidera pessoas vai errar decisões antes de encontrar o caminho certo. O erro não é desvio, é parte do mapa. Cada falha te mostra um pedaço do que você ainda precisa ajustar. Fracasso, quando você olha com a mente certa, é um professor. Mostra onde você ainda precisa melhorar, o que falta aprender e o que precisa abandonar. Os estoicos não choravam os tropeços. Eles analisavam, ajustavam e seguiam com mais clareza. Não se deixavam afundar pela culpa. Usavam o erro como trampolim, não como âncora. Faz o exercício agora. Lembra de um fracasso recente. Em vez de remoer a dor, escreve 3 coisas que você aprendeu com isso. 3 ajustes que você pode aplicar daqui para frente. Assim, o que antes te machucava vira base para um novo salto. O fracasso vira ferramenta, não castigo. Quando você entende isso, você para de temer os tombos e começa a usá-los para subir. Aceitar que o erro faz parte é libertador. Quando você não tem mais medo de falhar, você se arrisca mais, aprende mais, vive mais. E o mais interessante, quem mais cresce é justamente quem mais erra. Porque está tentando, testando, refinando. Enquanto uns ficam parados esperando o momento perfeito, que nunca vem, os outros estão lá tropeçando e avançando. Porque cada queda ensina algo que só a experiência pode oferecer. Capítulo 6. Dominar as emoções. Os estoicos sabiam que o verdadeiro poder não vem de controlar os outros, mas de dominar a si mesmo. E isso começa pelas emoções. Muita gente age por impulso. Se irrita fácil, paralisa de medo, se afoga, na dúvida. Acaba tomando decisões ruins dizendo o que não queria, se arrependendo depois. É como viver numa montanha-russa emocional. E viver assim cansa, drena a energia, tira o foco. Mas o estoico não se deixa levar pelo turbilhão. Ele sente, claro, mas não é refém das emoções. Ele observa o que sente, entende de onde vem e responde com consciência, não com desespero. Ele sabe que o que acontece fora não define o que acontece dentro. Um problema não é o problema em si, mas como você interpreta ele. E se você muda a lente, muda tudo. Imagina um rio furioso. Se você cair nele desesperado, vai se debater, gastar força à toa e pode até se afogar. Mas se você se acalma, observa o fluxo, se alinha ao ritmo da correnteza, consegue atravessar. As emoções são esse rio. Quando você reage sem pensar, é arrastado. Mas se aprende a reconhecer o que sente, a respirar, a dar nome para aquilo, você navega, você comanda. Quem vive reagindo ao que sente vira joguete de situações, vira passageiro. A vida dirige e você só vai. Mas quem domina suas reações, assume o volante, decide o caminho. E quando o mundo tenta te tirar do sério, você não entra no jogo. Você escolhe o silêncio, você escolhe a calma. Não é frieza, é força, e essa força ninguém te tira. O segredo para isso está na prática diária. Se perceber, respirar antes de falar, refletir antes de agir. E aos poucos,
Você vai criando um espaço entre o que sente e o que faz. E nesse espaço nasce a liberdade, nasce o autocontrole, nasce a clareza. Porque você não é o que sente, você é o que faz com o que sente. Controlar as emoções não é se tornar um robô, é virar mestre de si. É entender que a raiva pode virar impulso para a mudança, que o medo pode se transformar em atenção, que a dúvida pode ser o empurrão que faltava para se preparar melhor. Toda emoção tem energia dentro dela, e essa energia pode tanto te destruir quanto te levantar. Quem decide o rumo dessa força é você. Da próxima vez que a raiva te pegar, dá um passo para trás. 3 respirações. Pergunta para si mesmo: essa emoção está me ajudando ou me controlando? E aí você escolhe. Não reage por impulso. Age com intenção. Depois, observa como foi. Anota. Aprende. A cada vez que faz isso, você recupera o poder sobre si mesmo. É como se você estivesse puxando o freio da alma no exato momento em que tudo parece sair dos trilhos. Capítulo 7. O poder da consistência. Ninguém se torna grande da noite para o dia. Os estoicos sabiam que os pequenos atos de cada dia constroem quem a gente vira. Epicteto já dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Depois, faça o que precisa ser feito. Se você quer ser forte, disciplinado, bem-sucedido, suas ações diárias precisam refletir isso. Não adianta só querer. Tem que viver como se já fosse. Os grandes feitos não vêm de explosões de energia, mas de pequenas ações repetidas com disciplina. A construção mais imponente começa com um tijolo. O corpo mais forte nasce de um treino por vez. O gênio se forma um estudo de cada vez. A base de tudo está na constância. Muita gente falha porque se apoia em motivação, e motivação é volúvel. Vem e vai. Num dia você está empolgado, no outro mal consegue levantar da cama. Mas disciplina é outra história. Disciplina não depende de humor. É fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade. É seguir mesmo sem aplauso. É manter o ritmo mesmo, no cansaço. E isso com o tempo vira sua identidade. Você não precisa mais se forçar. Você simplesmente é, como água caindo numa pedra. Uma gota não faz nada, mas milhões de gotas, dia após dia, moldam até a rocha mais dura. As ações que parecem pequenas hoje são as que vão te levar longe amanhã. O atleta que treina todo dia mesmo sem ânimo ganha resistência. O escritor que escreve todo dia mesmo sem inspiração afia o estilo. O pensador que reflete todo dia, mesmo sem respostas, amplia a visão. O segredo é confiar no processo, mesmo quando os frutos ainda não aparecem. Isso é estoicismo na prática. Melhorar um pouquinho a cada dia, até o progresso se tornar impossível de ignorar. O esforço diário vai se acumulando, como juros sobre juros. A disciplina de hoje é o sucesso inevitável de amanhã. Se você acorda cedo, estuda com atenção, treina seu corpo, cuida da sua mente e faz o que precisa ser feito, pode demorar, mas vai chegar. Muita gente vai olhar para você no futuro e chamar de sorte. Mas o que eles não viram foram os dias em que você venceu a preguiça, os dias em que você se disciplinou quando ninguém estava vendo. Enquanto os outros esperam o momento certo ou aquela onda mágica de inspiração, quem é consistente já saiu na frente. Essas pessoas não se deixam levar por emoção passageira nem por preguiça disfarçada de cansaço. Sabem que a motivação vem depois da ação, não antes. E que a disciplina é a ponte entre onde você está e onde você quer chegar. Agora imagina o contrário. A pessoa que só age quando sente vontade, treina quando está animada, estuda quando está inspirada, trabalha quando o dia está favorável. Resultado? Inconstância. Não cresce, não aprende, não avança. Fica sempre no quase. Quase começou, quase conseguiu, quase deu certo. Mas a vida não recompensa o quase. Ela premia quem aparece todo dia, faça chuva ou sol. É por isso que os mais disciplinados acabam ultrapassando os mais talentosos. Porque enquanto o talento espera, a disciplina age. Não se trata de fazer tudo de uma vez.
Se trata de fazer todo dia, um passo de cada vez. O artista que pinta sempre, o empreendedor que melhora um detalhe. Por dia, o sábio que estuda todo dia. Todos eles entenderam a fórmula que os estoicos já viviam. Progresso lento, porém constante, gera transformação sólida. Cada decisão de continuar, mesmo cansado, mesmo frustrado, é como uma martelada no seu próprio aperfeiçoamento. Você não precisa correr. Precisa é não parar. E isso exige fé no invisível. Exige acreditar que mesmo sem resultado visível agora, a mudança está acontecendo dentro de você. Os estoicos não buscavam resultados rápidos. Eles plantavam, com paciência sabiam que a colheita viria, e viria forte. Quer mudar de vida? Escolhe um hábito simples, só um. E faz todos os dias, de verdade, sem falhar. Registra isso num caderno, acompanha sua evolução, e quando perceber, você vai ver que a disciplina virou parte de você, e aí você não depende mais da vontade. Você virou o tipo de pessoa que simplesmente faz. Para garantir que esse hábito cresça, cria um sistema em que você não possa falhar. Coloca esse hábito perto de algo que já faz todo dia, tipo escovar os dentes ou tomar café. Bota lembrete no celular. Deixa um post-it no espelho. E principalmente anota. Cada risquinho que você faz na folha é como se fosse uma medalha invisível de consistência. Com o tempo, isso vira parte de quem você é, e mais. No fim de cada semana, faz uma revisão estoica. Onde você foi firme? Onde você escorregou? O que pode melhorar? Ajusta a rota sem drama. Ninguém acerta tudo sempre, mas quem revisa o próprio caminho consegue ir mais longe. Autodisciplina não nasce do nada. Ela é construída na repetição, no ajuste e na vontade de fazer diferente amanhã. A cada semana que passa, você vai se sentir mais forte, vai se conhecer melhor. Capítulo 8. O silêncio como estratégia de sucesso. Muita gente confunde silêncio com fraqueza, mas os estoicos viam o silêncio como arma. Quem fala menos, observa mais. Quem observa mais, aprende mais. E quem aprende, age com mais precisão. A pessoa que domina o silêncio não controla só a fala, ela controla o tempo, a energia, o foco, a direção. É como um mestre do próprio universo interior. O silêncio é poderoso porque preserva o seu fogo interno. Tem gente que fala demais dos planos, dos sonhos, das metas, e aí perde a força antes mesmo de começar. Quanto mais você fala, mais exposto fica. Mais opinião vem, mais dúvida entra. E aí quando vê, tá desmotivado antes mesmo de dar o primeiro passo. Tem até pesquisa mostrando que só o ato de contar suas intenções já engana seu cérebro. Ele acha que já está agindo quando só falou. É por isso que muitos começam com tudo e não terminam nada. Falam tanto, recebem tanta energia externa, positiva ou negativa, que se esgotam. As palavras tomam o lugar da ação. Mas o sábio sabe se conter. Trabalha calado, constrói no escuro e só mostra quando está pronto. E quando mostra, ninguém consegue ignorar, porque o silêncio vira suspense e o resultado vira impacto. Cada vez que você para explicar demais, você desvia a energia do fazer. Enquanto você está explicando, podia estar executando. Os que realmente realizam não precisam justificar o caminho. Eles deixam o resultado falar por eles. E o mundo presta atenção, não porque você gritou, mas porque aquilo que você criou ficou grande demais para ser ignorado. Os grandes nomes da história entenderam esse princípio. Leonardo da Vinci enchia cadernos com ideias, invenções, experimentos, mas não saía por aí contando para todo mundo. Ele esperava, refinava, testava. Só mostrava quando tinha certeza. Estrategistas de guerra também agem assim. Sabem que o segredo e o silêncio são armas tão valiosas quanto a força. Quem age sem alarde surpreende, e na surpresa, vence. Na natureza, os predadores mais eficazes não fazem barulho antes de atacar. O jaguar, o tubarão, a águia, todos se aproximam no silêncio. Quando agem, é com precisão. Agora imagina um leão caçando na savana. Ele não avisa que vai atacar. Ele observa, calcula, se esconde
e só salta quando tem certeza. A força dele está justamente no silêncio que antecede o movimento. E você pode ser esse leão, calmo, atento e letal. Deixa que os outros especulem, deixa falarem. Enquanto isso, você trabalha, você constrói. E quando o momento certo chegar, você age, com firmeza, com resultado. E aí, ninguém precisa mais ouvir nada, porque sua entrega vai falar mais, alto que qualquer argumento. Quando você é de verdade, nem precisa se explicar. As pessoas simplesmente sentem, e isso tem um peso que nenhuma palavra alcança. Para colocar isso em prática, faz o seguinte: por 30 dias, usa o silêncio com estratégia. Não compartilha planos, não comenta dificuldades. Trabalha na sua e observa. Vê como sua mente fica mais clara. Vê como sua energia aumenta. É como se você tivesse limpado o terreno da mente. Sem ruído, sem desvio. Só você, seu foco e sua disciplina. Capítulo 9. A solidão no caminho da grandeza. A verdade é dura, mas precisa ser dita. O caminho de quem quer ser melhor costuma ser solitário. Os estoicos já sabiam disso. Sêneca dizia: caminhe com aqueles que te tornam melhor. E torne-se alguém que melhora quem está por perto. Mas essa caminhada exige cortes. Vai ter gente que não vai entender. Vai ter momentos em que você vai andar só. Vai ter amigo que vai rir do seu esforço. Gente que vai achar exagero, que vai tentar te puxar de volta para a zona de conforto. Porque seu crescimento incomoda. Porque sua disciplina vira um espelho para a preguiça dos outros. Sua busca por ser melhor força os que estão parados a encararem suas próprias escolhas. E nem todo mundo está preparado para isso. Então eles atacam, ou tentam te fazer parar. Só que, olha, a opinião dos que pararam no meio do caminho não deveria pesar no seu. Quem não tem coragem de mudar, vive tentando frear quem teve. Você precisa estar preparado para caminhar sem plateia. O caminho da grandeza é vazio mesmo, e isso é bom, porque é nesse silêncio que você se encontra, é nessa solidão que você se fortalece. Quando ninguém está olhando, é aí que você mais evolui. Muitos querem o prêmio da disciplina, mas fogem do preço, a solidão. Não tem como crescer carregando todo mundo. Em alguns momentos, é só você com seus pensamentos, suas dúvidas e sua fé. Mas ao invés de temer isso, usa a seu favor. A solidão é fértil. É nela que você escuta melhor a sua consciência, que você alinha sua bússola interna, que você percebe o que realmente importa. Pensa num guerreiro treinando longe do campo de batalha. Enquanto os outros se distraem, ele afia sua espada, fortalece o corpo, disciplina a mente. Ninguém vê, ninguém elogia. Mas ele sabe, a vitória é decidida muito antes da luta. Ela nasce nesses treinos escondidos. Nesses momentos que parecem pequenos, mas são tudo. É o invisível que sustenta o visível. E essa solidão não é só para treinar, é para descobrir. Descobrir suas fraquezas, suas forças, seus porquês. O filósofo que se afasta não quer fugir do mundo, mas entendê-lo melhor. O escritor que se isola não quer rejeitar as pessoas, mas mergulhar mais fundo nas palavras. O inventor que some não quer ser esquecido. Ele quer criar algo que jamais será. O isolamento intencional é laboratório de genialidade. Na quietude, as ideias florescem. Os ruídos do mundo somem, e você escuta sua essência. É ali que você afina sua visão, limpa suas distrações e encontra sua voz. Os grandes nomes, Da Vinci, Tesla, Nietzsche, todos valorizavam a solidão. Não por ego, mas por sabedoria. Eles sabiam que o barulho externo abafa as respostas internas, e que a paz verdadeira mora dentro, não fora. Agora, vamos ser realistas. Ficar sozinho nem sempre é fácil. O ser humano quer conexão, e a ausência dela pode pesar. Mas existe diferença entre estar só e sentir-se só. Quem entende o valor da solitude nunca está verdadeiramente sozinho. Está com livros, com ideias, com pensamentos que elevam. Aprende a gostar da própria presença. E isso é liberdade. A solidão, quando bem usada, ensina a autossuficiência. Muita gente teme ficar sozinha porque nunca aprendeu a se bastar.
Precisa de companhia, de distração, de aprovação o tempo todo. Mas quem vive buscando isso, fora é porque ainda não achou dentro. E confunde silêncio com vazio. Só que o silêncio, na verdade, é solo fértil. É nele que você planta sua melhor versão. Os estoicos treinavam o espírito para se sentirem completos mesmo quando estavam sozinhos. Eles buscavam paz não nos aplausos, mas na clareza da mente. Marco Aurélio escreveu algo profundo. Nenhum lugar é mais tranquilo do que dentro da própria alma. É lá que o barulho se cala. É lá que você se reencontra. Quando você para de depender de fora, descobre o quão inteiro já é por dentro. Pensa numa árvore solitária no alto de uma colina, sem apoio, sem sombra amiga. Mas ela cresce mesmo assim, e justamente por estar só, precisa criar raízes mais profundas, um tronco mais forte, galhos mais firmes, o vento que derrubaria. Outra, nela só balança as folhas, porque a solidão que a cerca virou força. A mesma lógica vale para você. Crescer sozinho é duro, mas te deixa inabalável. Ser grande não tem a ver com se mostrar, tem a ver com se tornar. E quando você para de correr atrás de aceitação, começa a criar um espaço onde tudo o que importa é o que você constrói. A solidão ajuda nisso. Ela limpa o campo, tira o excesso, deixa só o essencial. E o essencial é o que te move. O resto é distração. Quem constrói no silêncio aprende a valorizar o invisível. Aprende que o respeito verdadeiro não vem de gritar, mas de inspirar. E quando você atinge esse ponto, o mundo nota. Não porque você implorou, mas porque se tornou impossível de ignorar. A presença de alguém calado, mas cheio de consistência, é mais impactante que 1000 discursos vazios. E se algum dia você se sentir cansado de andar só, lembra, essa fase é provisória. Mas a força que ela te dá, essa dura para sempre. Se cerca de sabedoria, de bons livros, de ideias elevadas. Escolhe bem o que coloca na mente. Faz da sua própria companhia um lugar de paz. Porque quando você aprende a estar bem com você mesmo, nunca mais se sente sozinho de verdade. A solidão também revela quem você é sem plateia. Sem o filtro das aparências, sem a necessidade de agradar. É quando ninguém está por perto que você descobre seu real nível de disciplina, seus verdadeiros valores, sua capacidade de seguir firme mesmo sem incentivo externo. E essa consciência é um presente raro. Te dá base, te dá rumo, te dá identidade. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade nasce quando você não precisa de mais nada para continuar. Quando o barulho cessa e o silêncio vira combustível. Quando você escolhe fazer o certo não por medo, nem por obrigação, mas por coerência interna. Aí sim você se torna forte de verdade, porque o mundo pode até tentar te derrubar, mas você já não depende mais dele para ficar de pé. Marco Aurélio também escreveu: quando você se recolhe dentro de si mesmo, encontra um abrigo mais tranquilo que qualquer refúgio externo. Essa frase é simples, mas profunda. Mostra que é dentro, não fora, que se constrói a fortaleza. E quanto mais forte esse interior, mais inabalável você se torna. Vem tempestade, vem crítica, vem solidão, e você continua. Porque você aprendeu a ser inteiro, mesmo em pedaços. Imagina o carvalho solitário no campo. Cresce firme, com galhos largos e raízes profundas. Ele não espera o vento parar para crescer. Ele cresce no meio da ventania. E você, do mesmo jeito, não precisa que a vida fique fácil para evoluir. Você só precisa continuar. Mesmo com dúvidas, mesmo com medo, mesmo com a sensação de estar andando no escuro. Porque quem continua mesmo sem certeza, já está muito à frente de quem parou para esperar clarear. A grandeza não precisa de holofote. Ela precisa de consistência. E quando você começa a agir a partir desse lugar, esse lugar de convicção interna, de silêncio escolhido, de esforço intencional, você deixa de ser só mais um. Você vira referência. E sem dizer nada, sua caminhada passa a inspirar outras, sem gritar, sem impor, só pelo exemplo vivo do que você se tornou. Capítulo 10. Tornando-se inabalável com os princípios estoicos. Chegando até aqui, fica claro,
que a trilha para se tornar forte, centrado e verdadeiro é feita de silêncio, esforço e repetição. Os estoicos viveram isso na prática. Não buscavam aprovação, nem perdiam tempo se explicando. Eles deixavam que o peso da própria transformação falasse por eles. Era a coerência entre o que pensavam, sentiam e faziam que os tornava gigantes. A força deles não estava nas palavras, mas na constância. Eles não se abalavam com elogio, nem se desmontavam diante da crítica. Sabiam que a verdadeira motivação não pode depender de palmas, ela tem que nascer de dentro. O que move alguém de verdade é um compromisso silencioso com aquilo que acredita. E é isso que torna a pessoa firme, mesmo quando ninguém está vendo. Você não precisa de permissão para vencer, nem de testemunhas. Só precisa manter o compromisso com seus próprios objetivos, trabalhar em silêncio, confiar no processo, deixar que o tempo transforme seu esforço em algo que ninguém mais possa negar. O segredo está em não se desviar quando fica difícil, porque é exatamente ali que a maioria desiste. E é ali que você cresce. Não existe atalho para se tornar imbatível. Existe estrada longa, cheia de buraco, cheia de dúvida. Mas quem continua, nela mesmo machucado, mesmo com medo, constrói algo que ninguém mais constrói. Uma mente que não se dobra, um caráter que não se vende e uma presença que ninguém consegue ignorar. Os estoicos sabiam que o brilho verdadeiro vem da persistência, não da velocidade. É fácil querer reconhecimento. Difícil é continuar sem ele. Fácil é começar com entusiasmo. Difícil é seguir quando tudo fica monótono. Mas é nesse difícil que os grandes se separam dos comuns. O mundo pode até não te notar agora. Pode rir, ignorar, desvalorizar. Mas, com o tempo, se você continuar, ele vai ter que reconhecer, porque o resultado é barulhento, mesmo quando o esforço foi silencioso. Seu caminho vai ser colocado à prova. Gente vai duvidar, situações vão te testar. Mas lembra, os frutos não vêm no primeiro dia. Eles vêm para quem rega mesmo quando parece que nada vai nascer. A persistência é como plantar no escuro, exige fé. Mas quem tem fé e disciplina colhe, cedo ou tarde, algo que os inconstantes jamais verão. A grande vitória não é ser notado. É saber que você se superou, que você foi além das próprias dúvidas, que você calou o medo com ação, que enfrentou o desconforto, o tédio, o silêncio e continuou. Isso é força de verdade, e ela não depende de plateia, ela depende só de você. Os maiores nomes da história não ficaram esperando aplauso para agir. Eles não pediram permissão para brilhar. Não buscaram aceitação antes de começar. Simplesmente fizeram, porque sabiam que o mundo só valoriza de verdade aquilo que resiste ao tempo. E para resistir ao tempo é preciso persistência, é preciso força, é preciso convicção. Isso se constrói dentro, não fora. Não vem de opinião alheia. Vem da clareza do seu porquê. Quer vencer de verdade? Então esquece essa mania de querer ser notado logo de cara. Troque o imediatismo por consistência. Troque a ansiedade por presença. Troque a pressa por paciência. Quando você coloca o foco no que está construindo e não no que estão pensando, você entra num ritmo que ninguém segura. Porque você não está competindo com ninguém. Está competindo com quem você era ontem. Essa é a verdadeira competição. Não contra os outros, mas contra a sua versão mais fraca. Contra o você que adia, que reclama, que duvida. Cada vez que você escolhe fazer, mesmo sem querer, você vence essa versão. E a cada vitória interna, você se torna alguém mais sólido. E ninguém consegue derrubar alguém que venceu a si mesmo primeiro. Masterizar sua vida não é uma corrida, é uma lapidação. É como esculpir uma estátua. O escultor não dá uma martelada e pronto. Ele vai batendo, ajustando, moldando, dia após dia. A obra vai surgindo aos poucos. Às vezes parece que nada está mudando, mas lá dentro, cada golpe está revelando algo. Com você é a mesma coisa. Cada escolha de manter a disciplina é um golpe a mais na estátua que você está esculpindo. Você mesmo. Enquanto o mundo corre atrás de aplausos fáceis, você escolhe o caminho do estoico.
O caminho da ação sem ruído, da entrega sem holofote, da construção silenciosa que um dia grita por si. E quando esse dia chegar, você nem vai precisar se apresentar, porque o que você se tornou vai falar mais alto do que qualquer palavra poderia. A verdadeira vitória não é ser reconhecido, é saber que você fez o seu melhor, que você honrou sua jornada, que você não se rendeu ao que era fácil, nem ao que era popular. Você ficou com o que era certo, com o que era verdadeiro, com o que você sabia que precisava ser feito, mesmo que ninguém aplaudisse. Isso sim é liberdade. O verdadeiro mestre não vive esperando reconhecimento. Ele vive para se aprimorar, porque entende que a glória de verdade está no processo, não no prêmio, e que o troféu mais valioso não é de metal, é interno. É aquela paz que só sente quem deu tudo de si, quem enfrentou a si mesmo, quem escolheu ser melhor em silêncio dia após dia, até não restar dúvidas de quem se tornou. Dominar algo leva tempo, leva entrega e, principalmente, leva paciência. A maioria desiste não por falta de talento, mas por falta de fôlego. Desiste porque não aguenta esperar. Quer tudo para ontem. Mas os estoicos já sabiam: o que nasce rápido morre fácil. A árvore que cresce firme é aquela que passa anos criando raiz antes de aparecer. E o mesmo acontece com você. Você pode não ver o resultado agora. Pode parecer que nada muda. Mas cada esforço invisível está empilhando força dentro de você, 1 centímetro por vez, uma escolha por dia. A vitória que o mundo vai ver amanhã já está sendo construída agora. No silêncio, na persistência, no detalhe. Você não está parado, está crescendo por dentro. Quem entende isso começa a ver a jornada com outros olhos. Não se desespera quando tudo parece lento. Não se sabota porque o mundo não aplaudiu ainda. Sabe que é questão de tempo, e que o tempo favorece quem não para. A paciência se torna sua melhor amiga, porque ela não é espera passiva. É construção contínua. É lapidar enquanto ninguém olha. As maiores derrotas vêm da pressa. Quem corre demais tropeça fácil. Quem quer resultado antes da hora se frustra. A mente ansiosa cobra, exige, esgota. Mas a mente estoica observa, ajusta, continua. Ela não precisa de estímulo externo para agir. Ela só precisa de clareza. Clareza do que quer. Clareza do porquê começou. Clareza do que está construindo. Então, se você sente que ninguém está vendo seu esforço, ótimo. Significa que ele ainda está na fase mais poderosa. A do invisível, a do silêncio, a da semente. Porque é lá que tudo começa. E quando germinar não vai ter vento que arranque, porque foi construído com raiz profunda, e tudo que tem raiz forte floresce no tempo certo. Os estoicos chamavam isso de serenidade ativa. Não é ficar parado esperando o destino agir, é fazer o que precisa ser feito, dia após dia, confiando que o esforço plantado agora vai florescer mais adiante. É agir com presença, com firmeza, com fé, porque quem planta com propósito, colhe com orgulho. E essa colheita, diferente das que vêm por sorte, dura uma vida inteira. Pensa bem, quantas pessoas desistem no meio do caminho porque ninguém está vendo? Porque não veio curtida, elogio, reconhecimento? Mas você não precisa disso. Você só precisa seguir e entender que cada treino feito no escuro prepara um corpo forte, que cada leitura feita em silêncio fortalece sua mente, que cada escolha de continuar sem apoio externo é uma medalha invisível que só os verdadeiros guerreiros recebem. A diferença entre quem chega e quem para está no detalhe. 1 minuto a mais de foco, uma escolha a mais de disciplina, um não dito à tentação de largar tudo. É aí que os grandes se formam, no quase, no limite, na fronteira entre desistir e persistir. Quem atravessa essa linha entra num lugar que poucos conhecem, o da verdadeira transformação. E isso vale para qualquer área da vida, para a saúde, para a carreira, para a mente, para o espírito. O que muda tudo é o padrão silencioso que você escolhe. Repetir. O hábito que você cultiva mesmo quando ninguém está vendo. A decisão que você toma mesmo quando ninguém te cobra. Isso é integridade. Isso é força. Isso é estoicismo na prática. Você quer saber se está no caminho certo?
Pergunta, para si mesmo: eu continuaria fazendo isso mesmo se ninguém nunca me aplaudisse? Se a resposta for sim, você já venceu. Porque está agindo por coerência, não por vaidade. Está sendo fiel ao que acredita, não ao que querem ver. Isso te coloca numa posição de poder que ninguém consegue tirar. Capítulo 11. A mente inabalável. No fim das contas, tudo começa e termina na mente. Quem domina a mente, domina a vida. Os estoicos tinham isso como base. Eles treinavam o olhar, o foco, o julgamento. Sabiam que não é o que acontece que machuca, e sim como a gente interpreta. A mente fraca vê problema em tudo. A mente forte encontra saída até onde parece não ter. Quem deixa a mente solta demais vira refém das circunstâncias. Qualquer crítica já abala, qualquer imprevisto vira tragédia, qualquer demora gera desespero. Mas quem treina o pensamento, constrói um castelo por dentro. E castelo bem construído não desmorona com a primeira tempestade. Ele resiste, ele protege, ele acolhe. E o mais importante, ele não depende de muros externos. É inteiro por dentro. Uma mente treinada com disciplina é como um escudo contra o caos do mundo. Você pode estar no meio da confusão, mas não se perde. Pode ouvir provocações, mas não reage por impulso. Pode enfrentar pressão, mas não se curva. Isso não é frieza, é preparo, é sabedoria. É saber que você não precisa controlar tudo, só precisa controlar a si mesmo. E isso já muda o jogo. Não é fácil, mas é possível. E começa com atenção, começa com presença, começa com aquela decisão diária de observar o que pensa, o que sente e como reage, e de não ser refém disso, de não ser puxado pelas emoções como uma folha ao vento, de colocar pé no chão, respirar fundo e escolher como agir. Esse é o verdadeiro domínio, o de si mesmo. Os estoicos viam o controle da mente como o maior poder que alguém pode ter. Porque tudo o que te tira do eixo, pessoas, situações, críticas, atrasos, frustrações, só tem força se você deixar. Quando você escolhe não ceder, algo dentro de você cresce, a confiança se fortalece, o foco se afia e a paz começa a morar em você. Não importa o que aconteça lá fora. Você vira o olho do furacão. Tudo gira ao redor, mas por dentro tem calma, tem firmeza, tem direção. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. Isso não vem de um dia para o outro. Vem da repetição, vem do treino mental, vem da escolha de não reagir, mas de responder. De não viver no piloto automático, mas com consciência. E quando você chega nesse ponto, tudo muda. Porque o que antes te tirava do sério, agora só passa. O que antes te paralisava, agora é só obstáculo. Você não se torna imune à dor, ao erro ou à crítica. Mas você para de se abalar. E isso, meu amigo, é liberdade de verdade. E essa liberdade não tem preço. Quando você se liberta das correntes emocionais, dos gatilhos automáticos, das reações explosivas, você descobre o que é viver de verdade. Você deixa de ser marionete das circunstâncias e vira o autor da própria história. Cada resposta consciente é como um tijolo a mais no castelo da sua serenidade. E castelos assim não ruem facilmente. Capítulo 12. Sucesso é ser constante mesmo no invisível. Tem gente que acha que sucesso é um momento mágico, tipo um prêmio de loteria. Mas sucesso de verdade é aquele que ninguém vê nascendo, que cresce devagar, quase em silêncio, que é construído nos bastidores da vida, quando ninguém está olhando, quando tudo parece monótono, quando o mundo está distraído. É ali, naquele terreno escondido, que a verdadeira grandeza começa. E o mais bonito, quando ela finalmente aparece, parece que brotou do nada, mas você sabe, você lembra, dos dias que você lutou contra a vontade de parar, dos momentos em que você foi o único a acreditar em si, das noites em que você trabalhou, mesmo exausto, do silêncio, da dor, da persistência. É por isso que quando chega você valoriza, porque não foi fácil, foi suado, foi verdadeiro. Enquanto os outros esperavam o momento ideal,
Você criou o momento. Enquanto os outros se perdiam na comparação, você se encontrava no próprio processo. Enquanto os outros buscavam atalhos, você trilhava seu caminho, com firmeza. E agora, quando olham para você, nem imaginam o que houve por trás. Acham que é sorte, mas sorte nenhuma constrói o que só o esforço é capaz de erguer. Os estoicos entendiam isso. Eles sabiam que a glória maior não está nos aplausos, mas na jornada em silêncio. Naquele trajeto que poucos veem, mas que transforma tudo. Eles não queriam reconhecimento imediato, queriam integridade, queriam coerência entre pensamento e ação. E sabiam que isso bastava para gerar um impacto duradouro, porque a verdade vivida se impõe. Mais cedo ou mais tarde ela aparece. E quando aparece, ninguém segura. Você quer saber o quanto você mudou? Não veja quantas curtidas você recebeu. Veja quantas vezes você escolheu continuar. Veja quantas vezes você disse não para distrações, sim para a disciplina. Veja quantas vezes você se superou em silêncio, sem precisar contar para ninguém. Isso é sucesso. Isso é ser estoico. Isso é se tornar sua melhor versão, mesmo quando ninguém está aplaudindo. A partir desse ponto, tudo muda. Você para de correr atrás de reconhecimento e começa a correr atrás de consistência, porque entende que o verdadeiro valor está naquilo que ninguém pode tirar de você. Nem crise, nem crítica, nem abandono. Quando a força vem de dentro, o mundo lá fora pode até tentar derrubar, mas não consegue. Porque sua base não é opinião, é disciplina, é decisão, é direção. Capítulo 13. O silêncio como confirmação. Agora você já entendeu o poder de não reagir, de não se explicar, de não tentar convencer ninguém, de deixar o tempo fazer o papel que as palavras não fazem. Quando você cala e continua, o mundo estranha. Mas depois entende, porque o que é verdadeiro aparece, e o que é superficial se dissolve com o tempo. O barulho tenta disfarçar a falta de conteúdo, mas o silêncio é sinal de foco, de entrega, de confiança. Quem sabe o que está fazendo não precisa anunciar. Quem acredita no próprio processo não precisa se justificar, só faz. E quando termina, o resultado é tão forte que as palavras seriam até desnecessárias. A pessoa que trabalha no escuro carrega uma vantagem invisível. Ninguém espera dela. E é justamente por isso que ela surpreende. Quando o mundo acha que você parou, você aparece com algo sólido e não precisa dizer nada. O feito já fala por você. E esse tipo de respeito, o respeito silencioso, é o mais duradouro que existe. Chega uma hora que até os mais céticos percebem, que até os mais críticos admitem. Porque não dá para negar o que foi construído com consistência. E aí, você não precisa se defender. O próprio resultado é seu escudo, sua trajetória, seu argumento. E o mais interessante, você nem sente mais necessidade de provar nada. Porque já provou para quem realmente importa, você mesmo. E é aqui que mora a essência do estoicismo. Agir sem depender, crescer sem gritar, vencer sem se gabar. Ser a prova viva de que o silêncio não é ausência de força, é a presença da verdadeira força. E quando essa força se torna parte de quem você é, o mundo muda ao seu redor. Porque você se tornou inegável. Capítulo 14. Quando o mundo enfim enxerga. Depois de tudo que você construiu em silêncio, as renúncias, a disciplina, os treinos na alma, as decisões difíceis, chega um momento em que os olhos do mundo se voltam para você. Mas aí já não importa mais, porque você não está mais no jogo do reconhecimento. Você está num outro nível, o da solidez, o da maturidade, o da certeza de quem se tornou. As pessoas que antes duvidaram agora respeitam. As que zombaram agora observam em silêncio. E não porque você esfregou nada na cara de ninguém, mas porque sua consistência foi longe demais para ser ignorada. Seus resultados gritam, sua presença impõe, sua caminhada fala alto, mesmo que você não diga uma só palavra. Isso é ser estoico, isso é ser imparável. Você não precisa mais correr atrás, agora você atrai. Não pela aparência, mas pela essência, não pelo discurso, mas pelo
Exemplo. E isso é o tipo de coisa que o mundo sente, mesmo que não saiba explicar. Porque quando alguém se transforma de verdade, o impacto é inevitável. O silêncio vira autoridade. E a sua história passa a inspirar sem precisar convencer. Mas, ironicamente, quando esse momento chega, você já não liga mais. Porque o que antes parecia o objetivo, ser visto, ser valorizado, ser compreendido, virou apenas consequência. E o que vale mesmo é o processo, o suor, a dor que você aguentou calado, as vezes que você quase desistiu, mas escolheu continuar. O verdadeiro prêmio foi esse: você se tornou inquebrável. Enquanto tantos se perdem na pressa, você escolheu o tempo. Enquanto tantos trocam esforço por aparência, você ficou com o invisível. E agora colhe os frutos de quem teve coragem de andar na contramão do ego, quem viu o que ninguém viu, quem segurou o próprio mundo nas costas, só com fé e vontade. Isso é mais que sucesso. Isso é transcendência. E para encerrar essa jornada com firmeza, não se distraia agora. Não tire o pé. Mantenha o ritmo. Continue plantando, mesmo quando parecer que já colheu, porque a mente estoica não para quando vence. Ela entende que a verdadeira vitória é poder continuar crescendo, mesmo quando já venceu. Isso é sabedoria. Isso é estoicismo racional. Se em algum momento a dúvida voltar, lembra, você já veio longe demais para voltar atrás agora. E mais do que isso, lembra de tudo que suportou. Lembra daquelas madrugadas em silêncio, dos dias em que ninguém acreditou. Das vezes em que só você sabia o quanto estava doendo. Mas você ficou, você segurou. E isso não tem preço, isso não se perde, isso é seu. Está gravado na sua história. Cada dificuldade que você enfrentou virou fundação. Cada escolha difícil, um pilar. Cada silêncio aguentado, uma muralha. E hoje você se apoia nisso. Hoje você é resultado de tudo que construiu quando ninguém via. Sua mente agora é mais firme, seu coração mais forte, sua direção mais clara. Você não é mais o mesmo, e é exatamente por isso que agora ninguém te tira do rumo. Se ainda existir alguém duvidando, deixa falarem, deixa esperarem seu fracasso. Enquanto isso, você segue, você cresce, você age, porque o foco nunca foi provar nada para eles, foi provar para si mesmo que você podia ser mais, que podia se tornar alguém que nem você acreditava no começo. E agora você é. Você fez acontecer. Você não veio até aqui para ser interrompido por ruído externo, nem para se perder em vaidade. Veio para se tornar algo maior, mais estável, mais íntegro. Um exemplo vivo de que é possível vencer por dentro antes de vencer por fora. E que o silêncio bem vivido é mais forte que 1000 discursos vazios. Então, continua. Mantenha o foco. Escolhe a calma. Alimenta a disciplina. Honra seu esforço. Porque o mundo não precisa ver agora. Ele vai ver quando não tiver mais como ignorar. Quando o que você construiu falar tão alto que vai ecoar até nos corações mais distraídos. A sua verdade vai impactar mesmo sem tentar. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Aqui no Estoicismo Racional, você encontra o que a maioria não mostra. O caminho interno da verdadeira grandeza. E se esse vídeo te ajudou, então talvez seja a hora de fazer o mesmo por alguém. Envia para aquela pessoa que precisa lembrar da força que já carrega dentro de si. Porque silêncio, foco e constância mudam tudo.